Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós que estamos nesta última semana da Páscoa, domingo agora celebraremos a solenidade de Pentecostes, então acaba o tempo pascal. Para nós que vivemos, que partimos de uma espiritualidade carismática, nós temos esta festa também com um grande valor. Mas para a igreja, de maneira especial, esta festa, ela significa, assim como foi há 2000 anos atrás, lá no cenáculo em Jerusalém, a manifestação da igreja ao mundo. Até o Pentecostes, os discípulos, eles estavam reunidos, vai dizer o leitura do Atos, capítulo 2, que estavam reunidos a portas fechadas numa sala, porque na verdade eles estavam com medo da perseguição. E a partir da descida do Espírito Santo, Pedro é o primeiro a discursar e já na sua primeira pregação ele converte uma enorme quantidade de pessoas. A partir de então, o cristianismo se torna uma realidade, sai ao mundo e chega até nós. Mas nós sabemos que este cristianismo, ele ao longo do tempo, ele acaba em alguns momentos se dividindo. Ele acaba fazendo com que nós, cristãos, nos tornemos uma grande família, mas como irmãos separados. Assim existe o protestantismo, assim existe os cristãos ortodoxos e outras realidades que nesta semana também a igreja de maneira especial reza pela unidade dos cristãos. Por quê? Porque ela sabe que é só pela graça, pela força do Espírito Santo, que nós vamos, uma vez, se unir e se tornar um só povo, uma só família. Quando isso vai acontecer, nós não sabemos, porque existem outras questões por trás. Não é somente o princípio da verdade que é Cristo que nos guia, mas nós sabemos, de maneira especial no Brasil, que muitas vezes o nome de Cristo é-se utilizado não com a intenção, não com o intuito da verdade, mas ao contrário, é usado como um interesse pessoal, como uma forma pessoal. Porém, não podemos parar nisso. Devemos acreditar que a força que nos leva, que a força que nos guia, é justamente o Espírito, e é o Espírito Santo que traz unidade. É o Espírito Santo que, lá em Pentecostes,
fez com que aqueles que estavam ali falassem na língua dos outros, os outros que escutavam, que tinham, né, no meio gregos, pardos, medos e tantas outras religiões que falavam outras realidades, conseguiram compreender a mensagem. É esse Espírito Santo que tem que nos guiar até mesmo para gerar esta unidade dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do ambiente onde nós convivemos. E se nós pedirmos esta graça, se nós pedirmos o Espírito Santo, nós teremos, assim como Paulo, a capacidade de agir em nome de Cristo, em nome da verdade e não correr riscos. A primeira leitura de hoje é muito interessante. Paulo, ontem, ele se despedia dos cristãos em Éfeso, ele vai a Jerusalém, aí tem todo um contexto, que é o capítulo 21 e o 22 do livro dos Atos, que não é lido. Nós já estamos no final do 22, mas, acima de tudo, no capítulo 23. Paulo é preso e é levado diante do tribuno, e o tribuno convoca também a assembleia dos fariseus e dos saduceus para julgá-lo. Tanto os fariseus quanto os saduceus queriam que Paulo, né, fosse condenado, que Paulo até mesmo sofresse as consequências ao extremo, que fosse morto, tanto um contra o outro. Só que Paulo, porque era um homem do Espírito, porque ele possuía os dons do Espírito, dentre eles a sabedoria, o discernimento, Paulo, ao chegar, ele percebe, opa, aqui existem fariseus e saduceus. Como ele tinha o conhecimento, sabendo que os fariseus acreditavam na ressurreição, acreditavam na teologia dos anjos, acreditavam nos anjos. Os saduceus, por sua parte, não acreditavam em nada disso. Paulo começa o discurso falando assim, olha, eu estou sendo julgado porque eu acredito na ressurreição. E não é mentira. Paulo acreditava piamente que Cristo tinha ressuscitado, que habitou no meio dos cristãos antes de subir ao céu. A partir deste momento, né, vai dizer a primeira leitura, que causou uma grande confusão na Assembleia. Por quê? Porque esta era a doutrina dos fariseus, mas não era a doutrina dos saduceus. E aí começa a confusão vai aumentando cada vez mais, ao ponto de alguns fariseus chegarem a declarar, não encontramos mal algum neste homem. Temos que libertá-lo, porque ele não fez nenhum erro. Mas espera aí, não é este mesmo fariseu que há um tempo atrás estava pedindo a condenação de Paulo? Não é o mesmo fariseu que há um tempo atrás estava querendo que Paulo fosse morto porque estava pregando uma doutrina diferente? É para mostrar para mim e para você que, acima de tudo, a nossa pregação, aquilo que nos guia, tem que ser a verdade. Não pode ser uma ideologia. E o Papa Francisco, ele declarou uma vez, né, já faz algum tempo, no ano passado, justamente essa realidade. Nós não seguimos uma ideologia. Cristo não é uma ideologia. Cristo Jesus é uma verdade. E, portanto, se nós estamos com a verdade, nós temos que permanecer com ela. E esta verdade está acima de todas as outras coisas. Aquele homem, aquele fariseu, ele colocou a ideologia dele, a ideologia partidária dele, acima da verdade. Até há um pouco tempo atrás, a verdade dele era condenar Paulo. A partir do momento que Paulo chega e fala assim, não, não é isso não. Eu estou sendo condenado por causa da ressurreição. Este mesmo fariseu fala assim, então não tem nada de mal. Para dizer que a ideologia que eles seguiam era maior do que a verdade. Nós que estamos vivendo este tempo em nosso país, não podemos permitir, principalmente nós cristãos, que uma ideologia esteja acima daquilo que é Cristo, a verdade. Independente se essa ideologia é partidária, independente se essa ideologia é política, independente se essa ideologia é acima de qualquer outra realidade. Não. Nós cristãos, a nossa verdade vai ser e será sempre Cristo Jesus, que não é ideologia. Para dizer a cada um de nós que nós devemos seguir a Cristo, os ensinamentos de Cristo. Temos uma vida social, temos uma vida política, sabemos de tudo aquilo que está acontecendo, mas não é defender acima de Cristo. Cristo vem em primeiro lugar.
Não podemos correr o risco, assim como esses homens da primeira leitura de hoje, que em nome de um partido, no caso deles, o partido dos fariseus, deixou a própria verdade, que era o ensinamento, que era Deus, em segundo plano, e colocou no lugar o próprio partido. Não. Eu e você é chamado no Espírito a dar uma resposta diferente. Eu e você é chamado no Espírito a proclamar a unidade. Assim como Cristo quis no Evangelho de hoje, que todos nós sejamos um. Que nós possamos, pela graça do Espírito, realizar isso em nossas vidas. Vamos ficar em pé? Vamos pedir, através desta música, que o Espírito Santo possa habitar em nós, na nossa vida, no nosso coração. Para que, acima de qualquer ideologia, seja ideologias políticas, sociais, ideologias que o mundo vai querendo colocar em nossa volta, a respeito do que é a família, a respeito daquilo que é gênero, não. Que nós possamos permanecer, pela graça do Espírito, pelos dons do Espírito, acima de tudo, na verdade, que é o Cristo Jesus. Sim, Senhor, concede-nos, Senhor, esta graça, pelo Teu Espírito Santo. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Espírito Santo, vinde, orar em mim. Espírito Santo, vinde, orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vinde incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia